Bem-vindo ao Projeto Dialético. Hoje a gente vai fazer uma conversa com o professor Marcos Boeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E poucas pessoas que eu conheço no Brasil são tão afinadas com o projeto dialético como o professor Marcos. De fato, eu o conheço há muito tempo, acompanho o trabalho dele há muito tempo e fico muito feliz de tê-lo em Belém. Ele veio para um congresso de filosofia do direito, para uma banca de mestrado sobre a fundamentação ética dos direitos em Tomás de Aquino. E a gente vai bater um papo sobre filosofia, cultura, educação e também especificamente sobre o tema da ética e da lógica. O professor Marcos é um estudioso da lógica clássica grega, aristotélica e também da sua recepção e desenvolvimento na Idade Média, principalmente na escola de Salamanca. Então, Marcos, assim, o projeto dialético é exatamente alcançar a internet, na internet a filosofia em vários registros. Tem aulas, tem palestras, tem conferências e tem esse tipo de abordagem que são os diálogos. Filosofia é diálogo, né? Conceito famoso de Platão, o pensamento é o diálogo interior da alma consigo mesma, né? E logos é diálogo também, lógica é diálogo, mas ao mesmo tempo nosso trabalho é solitário, nosso trabalho é de leitura, de meditação. A gente pode começar falando sobre isso. A filosofia pressupõe a amizade, a filosofia pressupõe o diálogo, pressupõe a interlocução. Essa é a essência da filosofia clássica. Eu acho que, primeiro, bom dia a todos, né? Vou dizer que é uma satisfação estar aqui, é uma honra. O Vitor é um grande amigo, é o que eu considero um irmão. Quero dizer que para mim é uma satisfação estar aqui em Belém. É uma cidade encantadora, tem uma cultura vastíssima, riquíssima, que para mim até foi surpreendente, porque me deparando com a arquitetura da cidade, com a herança cultural daqui, com a culinária, que é realmente extraordinária, eu fiquei realmente assim muito impressionado com a riqueza desse local, né? E, bom, voltando então à pergunta, né? Se a filosofia, no fundo, traduzir de um outro modo, né? Se a filosofia, no fundo, é um projeto de vida, né? Ou uma forma de vida. E me parece que sim, me parece que a filosofia, ela é muito mais do que essencialmente uma atividade notadamente acadêmica, taxonômica, enfim, ou distintiva a respeito dos saberes humanos. A filosofia também ela tem uma exigência que é pessoal, né? Que é justamente você fazer da filosofia uma forma de vida. E essa forma de vida, por sua vez, ela resulta não só em práticas e também instituições, mas ela resulta, sobretudo, numa espécie de ascese para dentro do próprio interior, né? Quer dizer, eu faço um mergulho para dentro da minha própria alma e a partir desse mergulho interior eu vou perscrutando, sondando o meu interior e descobrindo certas propriedades que são universalmente compartilhadas por todos os seres humanos, né? Então me parece que tu falasse da amizade. A amizade tem uma importância crucial para a filosofia, porque na medida em que eu volto para mim mesmo, que eu faço essa ascese introspectiva, é claro que eu preciso de um padrão objetivo para avaliar se essa ascese, entre aspas, ela corresponde ou não exatamente aos bens que eu persigo, né? E o bonito da amizade é que, sendo a amizade uma fruição de vontades, é na amizade, portanto, na relação, que eu vou avaliar se esses bens perseguidos interiormente, eles correspondem ou não à realidade universal, ou à realidade dos outros também, né? Então me parece que essa conexão entre a filosofia e a amizade é algo profundo, né? Algo necessário para a própria forma de vida filosófica. E me parece que o Platão, não só precursor, mas ele sobretudo, aquele que encarnou na sua própria vida isso, né? Sócrates, né? Sim, claro, Sócrates como personagem, Platão como um discípulo, né? Mas ainda assim, me parece que ali o lastro geracional, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos,
o que no fundo existe é justamente esse diálogo tendo em vista um conjunto de bens e fins que são compartilhados por todos, né? E Platão soube retratar com muita acurácia o conjunto de vícios morais que impedem essa ascese intelectual na figura de certos interlocutores vaidosos, arrogantes, soberbos, e que retratam exatamente uma espécie de aprisionamento interior de quem não consegue sair de si e de quem tem uma representação de si mesma tão elevada que, no fundo, são pessoas incapazes da amizade e da inteligência. Certamente. Ou seja, sem essa abertura para o outro, que no fundo é uma abertura para o humano e para o universalmente humano, como tu disseste, para critérios que são supra-individuais, porque a nossa cultura relativista tende a achar que todos os critérios são relativos e que se eu me ponho a me comparar moral e intelectualmente com um outro interlocutor, é como se eu apenas transferisse um critério para o outro. Não se tem uma ideia aqui, conceito bem, que na verdade é tomista, mas está presente em Aristóteles, de uma amizade como um bem comum de homens virtuosos que buscam juntos o saber e a felicidade. Não tem a noção de uma transcendência mesmo. É porque, no fundo, essa postura perante o exterior, né, ela pode ter, claro, ela tem enormes desafios, mas, sobretudo, um desses desafios é justamente você decantar essas camadas interiores que formam o teu eu, a tua personalidade, né, o teu self, vamos dizer assim, e você, ao mesmo tempo, mergulhar na realidade de uma maneira profunda e até sem as travas, né? Quer dizer, uma confiança profunda de que esse nexo entre o interior e o exterior, ele se dá não em razão de uma comparação, mas ele se dá justamente pelo contrário, ele se dá em razão da busca por uma identidade comum em certos bens e predicados. Exato. Né? Então, por exemplo, se eu concebo as minhas relações externas, as minhas relações com o mundo e com os outros, de uma maneira comparativa, é como se eu estivesse reduzindo o âmbito da minha atenção para os aspectos mais particulares. Claro. Né? E essa redução, vamos dizer assim, ao termo e ao cabo, né? ao particular, ela, claro, em alguns momentos ela é importante, sobretudo para as ciências naturais, para as ciências teoréticas, mas, por outro lado, que do ponto de vista de uma forma de vida filosófica, ela apresenta um enorme risco, que é você perder de vista a necessidade, a exigência, eu diria, do reconhecimento da alteridade. E é justamente aí que reside o problema dessa postura, vamos dizer assim, da filosofia tomada apenas, única e tão somente, eu digo, como uma disputa. Né? Quer dizer, a disputa é muito saudável e ela é necessária, absolutamente. Só que a disputa não pode reduzir todo o escopo filosófico. Não. Pelo contrário. A filosofia ela pressupõe um envolvimento entre a disputa e os fins almejados, né? Ou mesmo as práticas realizadas. Né? Isso, falando de interior, parece que foi Santo Agostinho que articulou a dualidade metafísica instaurada por Platão, do sensível e do inteligível, para um campo analógico do interior, ou melhor, do sensível exterior e do inteligível interior. Acho que em Platão, embora a distinção... Os gregos não tinham a compreensão de que a alma estava dentro. Então, quando tu fala de decantar camadas interiores e um aprofundamento interior num gesto de introspecção e de mergulho na própria alma, me parece que foi Santo Agostinho que gerou essa psicologia ocidental tão marcante. E aqui surge, acho que um acréscimo filosófico na história do pensamento. Certamente. A encarnação do verbo, me parece que, do ponto de vista filosófico, é um acontecimento decisivo. Filosófico, a gente pode falar um pouco disso. Por quê? Agora a amizade, e Santo Agostinho tem muitos amigos, e tem muitos interlocutores, e tem muitos modelos miméticos, antimodelos miméticos. Então a história da sua conversão nas confissões é a história de encontros e desencontros consigo e a partir de encontros e desencontros com outros.
mas o encontro decisivo com Deus e a realidade intelectual de Deus para Santo Agostinho, agora sim como interlocutor interior. Eu não me refiro a práticas exteriores de piedade litúrgica sacramental, que também tem um papel essencial na conversão católica de Santo Agostinho. Mas falando do ponto de vista filosófico, é quando ele se dá conta de que existe um interlocutor para quem eu não posso mentir e que conhece a mim mesmo mais do que eu posso vir a me conhecer, e com quem eu posso dialogar de modo íntimo, constante, e que vai me permitir expandir o meu autoconhecimento. Aqui eu acho que esse decantamento das camadas interiores da personalidade é mais profundo, é mais intenso, é mais constante, e aqui sim a gente tem um autoconhecimento cristão de tipo socrático. O Gilson tem um texto sobre isso, no Espírito da Filosofia Medieval, o Noster Ipsum cristão, é uma ideia que eu estou trazendo do Etienne Gilson, conhece, claro, para essa interioridade. E aí, Marcos, por que eu estou dizendo isso? Porque o começo da nossa conversa sobre o diálogo me pareceu apontar para a grande obra do Saint-Ange, a vida intelectual. Né? Sim. Que é uma vida de interioridade, uma vida mas ao mesmo tempo de amizade. Com Deus, com as formas ideais, com o pensamento, com o estudo e com os outros. E aí esse diálogo que a gente está dizendo, o diálogo filosófico, a amizade que une os filósofos, é a amizade pela verdade, pelo conhecimento e ao mesmo tempo uma amizade pedagógica. E daí a nossa vocação, a gente pode falar também para os nossos alunos e amigos da internet, a vida do professor como, de algum modo, a realização da vida filosófica do ponto de vista pedagógico. Sim, claro. Eu falei várias coisas, Agostinho, Saint-Ange... Sim. Claro, essa busca para dentro de si mesmo, né, ela não é, vamos dizer assim, um atributo exclusivo da tradição cristã. Ela está presente nos gregos e também em outras filosofias, mesmo filosofias contemporâneas, até, sob certo aspecto, muito sofisticadas. Né? Mas, ainda assim, me parece que há uma estrutura que é latente em todas elas. Né? Uma estrutura que é compartilhada por todas essas correntes filosóficas ou tradições, enfim, de todo modo. Que é o fato de que, e aqui me parece a questão chave na obra do Agostinho, né? Que o noscete ipsum, quer dizer, o conhece-te a ti mesmo, pressupõe que você aceite, que você reconheça que no teu interior existe um mistério. Exatamente. Algo que você precisa desvelar, você precisa desvendar. E esse desvelamento, ele passa não apenas por uma observação clínica e psicológica do teu eu, mas também por um envolvimento do teu eu interior com o teu eu exterior. E aí que entra a conexão, me parece, entre esse mistério e a tua biografia. Quer dizer, você é uma biografia também. E o fato de que essa biografia ela se pauta em certas práticas, em certas ações, num raio indeterminado de comportamentos humanos, né, que nós temos com os outros, para com os outros e nas relações sociais em geral, esse conjunto de práticas, de atividades, vamos dizer assim, ele é como ele aparece, pelo menos assim, no horizonte, como se fosse um mosaico dentro do qual nós vamos pontuando, iluminando aspectos desse mistério. Né? Quer dizer, esse mistério vai sendo desvendado nessas práticas. Claro, não apenas nessas práticas, mas as práticas, elas têm a vantagem de ser um canal, primeiro sensível e segundo muito mais observável do ponto de vista gnosiológico do que propriamente uma investigação profunda para dentro das próprias estruturas psíquicas do ser humano. Então, assim como o trabalho de uma, sei lá, vamos supor assim, uma terapia, né, demora um tempo e às vezes um espaço de toda uma vida para que você conheça efetivamente os aspectos salutares e misteriosos do interior da tua psique. As práticas, por outro lado, elas têm
elas apresentam a nós, pelo menos assim, de maneira mais fácil, alguns elementos chaves desse mistério que compõe o interior humano. Tá? Então, me parece que essa forma de conceber a estrutura interior e a relação com o mundo externo é uma forma presente em diversas correntes filosóficas e também na tradição cristã, católica em particular, que tu citaste. Né? E se nós formos por aí, há um outro elemento que me parece chave, que é o fato de que o modo como nós encaramos essas práticas se transfigura em modelos específicos de linguagem. Isso. Quer dizer, as maneiras como nós, ou os modos como nós designamos as coisas no mundo, como nós atribuímos sentidos às coisas. Né? Por exemplo, eu vou atribuir sentido à minha própria vida, mas para atribuir sentido à minha própria vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um ideal de vida ao qual eu me dirijo. Eu preciso conceber um ideal de mim mesmo que eu busque, que eu persiga. E esse ideal de mim mesmo, ele pode apresentar ao mesmo tempo um aspecto que é, no meu entender, puramente racional e razoável, porque é justamente isso que forma uma vida humana. Quer dizer, uma biografia é uma biografia dentro de uma forma ideal de vida, de um lado, e de outro pode levar a uma estrutura paranoica e até neurótica tão profunda na psicologia humana que leva muitas vezes certas pessoas a identificar-se como se esse ideal fosse e perder de vista todo o caminho que deve ser percorrido para chegar lá. E aí qual é o problema? O problema é o fechamento. Claro. Esse é o erro de Narciso. É o erro de Narciso, que no fundo é o problema dos vícios que aprisionam a alma, que o Platão traz e que tu trouxesses no início da nossa conversa. E dos quais Dante parece plenamente advertido. Exato, exatamente. Para não esquecer, 2 temas me ocorreram ao longo da tua exposição de agora. E eu vou mencioná-los para a gente organizar aqui 2 assuntos interessantes. Santo Agostinho percebe o caráter irredutível da individualidade da alma imortal na sua biografia irrepetível e, portanto, a necessidade de cada um de nós se colocar como objeto de estudo, de investigação biográfica na narrativa para encontrar uma unidade de vida a partir dos múltiplos aspectos que a constituem, que vão se transformando para ter uma identidade do ego. E interessante que a filosofia contemporânea de um John Phineas, que bebe nessas fontes clássicas, fala que um dos critérios de razoabilidade prática é um plano de vida coerente ao longo do tempo. Isto é, que eu continue sendo quem eu sou ao longo do tempo, não que eu, claro, me petrifique, que eu cristalize definitivamente, porque isso é impossível, porque eu sou um ser no tempo, mas porque eu preciso continuar sendo quem eu sou, de um modo mais ou menos contínuo. E por isso a estabilidade que as relações sociais, jurídicas vão causar e me permitir razoabilidade prática. Mas o que me parece extraordinário em Santo Agostinho também é porque ele, na Cidade de Deus, pensa, eu me investigando, me descubro como um cidadão, me descubro como membro de uma família, como membro de um clã, como membro de uma religião, que também estou na história humana. E isso é cristão, Marcos. Ou seja, isso não me parece presente, e aí como estudioso de Feiglin tu podes marcar isso pra gente, porque as outras civilizações de pensamento mítico, cosmológico e cíclico não conseguiram conceber a história individual dentro de uma história cultural. Qual é a pergunta que eu gostaria de te fazer? Na minha investigação da minha vida, eu encontro crises, eu encontro dramas, eu encontro rupturas, eu encontro decisões e momentos decisivos, mas a história da cultura também, a história de uma nação também, a história da igreja também. Muito embora os sujeitos históricos sejam sempre os indivíduos, na ética clássica que nós estamos apresentando e estudando, Agostinho percebe que existem direcionamentos históricos gerais, e por isso a gente pode falar de crise da cultura. E por isso a gente pode falar de crise moral, individual, mas também social. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode, para a gente pensar também a contemporaneidade. Qual é o nosso momento histórico, Marcos?
Qual é o nosso momento civilizacional? Tantos e tantos autores dos mais diversos matizes, nos mais variados aspectos políticos, filosóficos, reconhecem uma crise da cultura, uma crise da moral, uma crise da lógica, uma crise da matemática, uma crise da ciência, a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental do Husserl, por exemplo, que eu acho uma coisa extraordinária. Então esse ponto assim, da cultura, para a gente também pensar a história da cultura. E outro ponto que me pareceu muito interessante quando tu falaste, para a gente articular e oxigenar o debate com a filosofia contemporânea, uma sabedoria hermenêutica em Gadamer, por exemplo, que também tem elementos platônicos e agostinianos de autoconhecimento, de abertura dialógica ao outro. O próprio Paul Ricoeur também tem essa articulação de sapiencial e prudencial, de buscar fins, bens em práticas que são comuns e que precisam estar articuladas com os outros para que esses fins sejam compartilhados. E aí, como eu sei que tu és um estudioso também da tradição analítica, eu te pergunto, existe um texto da Ascombe que sempre me pareceu, eu admiro muito a Ascombe, entre as analíticas, ou os analíticos, ela é uma das que mais me agrada, wittgensteiniana, extraordinária. A filosofia analítica é a espiritualidade do homem. E eu te confesso, Marcos, que eu me incomodei com esse texto porque eu não consegui aceitar essa expressão espiritualidade, porque a filosofia analítica me parece, e por favor me corrija se eu estiver errado, reducionista do ponto de vista de reduzir a alma à mente, de reduzir a alma ao intelecto cognoscente lógico-matemático. A alma da filosofia analítica não é uma alma moral, muito menos... Porque, veja, isso a gente não pode negar que quem trabalha com a filosofia clássica sabe que esta filosofia está em íntima ligação com a religião. Você não pode entender uma linha de Platão, mesmo as linhas mais lógicas, como as linhas do Parmênides. E nem muito menos Parmênides, que está escrevendo um poema religioso que invoca Deus, é verdade. Sem perceber que esses homens estão numa pauta de abertura, vamos chamar assim, religiosa. Né? Então, te fiz duas... Sim. A cultura, a história da cultura, a história da civilização, que também entra em crise. E aí, articulando em Agostinho as confissões e a cidade de Deus, pensando, olha, eu aqui vim da África, fui a Milão, conheci Ambrósio e estou vivendo, mas também a igreja está no tempo, e o Império Romano está decaindo, e tem eu não reduzo a realidade. Esse gesto não é narcísico exatamente por isso. E Santo Agostinho tem uma sensibilidade, eu diria até sociológica e psicológica de pensar como é que pensam os africanos, como é que pensam os africanos do interior, como é que pensam os africanos da capital, mas a África é uma província de Roma, e como é que pensam os milaneses e os imperadores e os bispos. Quer dizer, o homem na sociedade, na cultura e na civilização, e essa cultura que também entra em crise. Então, duas perguntas que eu te fiz. Bom, vamos começar... Desculpa se elas foram... Não, por favor. Elas ebuliram, eu não queria... É que são perguntas bastante complexas, né? Perguntas que apresentam duas direções diferentes e até inarticuláveis entre si, sob certo aspecto, e perguntas que, ao mesmo tempo, instigam, porque elas pressupõem um envolvimento das entranhas do interior humano com a história, né? Que é aí que talvez resida um dos aspectos mais salutares do que a gente chama de cultura, né? Me parece que existe uma analogia, assim, em todas essas biografias. A biografia humana, a biografia de uma sociedade, a biografia de uma cultura, a biografia de uma civilização, tomando civilização no conceito amplo da palavra, e a biografia de tradições religiosas em geral. Existe uma analogia entre essas perspectivas narrativas. Todas elas possuem uma narrativa de fundo. Cada uma delas possui um tipo de narrativo de fundo e um modo de expressão que é muito particular, ou que possui, dentre essas particularidades, certas aberturas para a universalidade.
E é justamente aí que reside a possibilidade da analogia entre elas. Tá? Bom, só que existe um problema que me parece crucial nessa análise, do ponto de vista racional mesmo, que é o de conceber a história, assim como se concebe normalmente uma biografia humana, como se uma linha paralela fosse, como se a história fosse demonstrável a partir de uma direção. E a partir dessa direção nós vamos como que avaliando as condições dentro das quais nós estamos e a partir das quais nós nos projetamos para o futuro. É da natureza mesma da razão, me parece, do ponto de vista operacional, quando sonda a história, a atribuição de sentido a ela. Ainda que do ponto de vista empírico, ela como tal não apresente sentido algum. Ela, história. A história como tal não tem sentido. O que tem sentido é o modo como seres humanos e o modo como a sua projeção, não a projeção dos humanos, mas a projeção sobre a história, se coloca. Aí sim, o sentido está aí. Está no design ou na forma de projeção a respeito da história. O que significa dizer que o fato mesmo dessa projeção ter uma relevância crucial e absoluta para o entendimento da história enquanto uma linha de sentido, nos apresenta pelo menos 3 grandes dificuldades. A primeira dificuldade, que me parece latente aí, é como articular o sentido de uma vida humana pessoal com o sentido da história. Esse me parece o problema mais central dessa análise. E é justamente aí que reside a análise do Santo Agostinho. Quer dizer, o sentido da história corresponde ao sentido da minha própria alma. E o sentido da vida e o sentido da história, eles se articulam. Quer dizer, o sentido do ser humano e o sentido da história possuem uma direção comum, vamos dizer assim, congruente. Então, essa me parece uma primeira perspectiva, uma primeira dificuldade a ser enfrentada nesse terreno. A segunda dificuldade é o modo como as relações humanas se pautam no tempo. Existe uma conexão entre tempo e narrativa. E essa conexão entre tempo e narrativa, que não é uma conexão absoluta e nem tampouco uma conexão que esteja em sintonia total, mas pelo contrário, é uma conexão sempre muito pautada por desencaixes vamos dizer assim, por fragmentações, por dificuldades, por tensões nesse processo. Então, essa relação entre tempo e narrativa, ela vai trazer o que para nós? Ela vai trazer a tese de que a história, no fundo, é um cadinho de tensões e contradições entre seres humanos, entre sociedades, entre culturas e entre civilizações. E entre indivíduos. Entre indivíduos, pessoas, quer dizer, nesse sentido. Quer dizer, o modo como os seres humanos se relacionam entre si vai ser, me parece, uma pauta determinante para o surgimento ou para a derrocada das chamadas crises, para aquilo que nós chamamos de crise na história. E aqui me ocorreu o conceito de ordem em Fegel. Sim, porque essas relações, o que elas buscam? Elas buscam sempre a fruição de certos bens. Esse é o ponto central, é o caso central, uma expressão do Finis, é o caso central da relação entre duas pessoas. Então, a fruição nos bens, ou o compartilhamento de certas finalidades. Quando esse compartilhamento, ele não é dotado de esclarecimento e nem tampouco de uma livre disposição racional desses indivíduos para perseguir esses mesmos bens, nós estamos perante crises nessas relações correspondentes. E as crises nas relações são crises das sociedades. E crises de sociedades são causa, me parece, pelo menos, de crises culturais. E essas crises culturais, elas promovem rupturas ao longo dessa linha que nós imaginamos.
E aí entra a terceira dificuldade da qual eu estava falando, que é o fato de que, quando essas crises advêm, essa distinção, essa falta de sintonia entre tempo e narrativa, ela aparece para os indivíduos de uma maneira muito mais evidente. Porque a narrativa da minha vida, ela não encontra modelos miméticos, semelhantes, fora de mim, que me permitam avaliar melhor a minha narrativa, a minha biografia. De modo que, não tendo então padrões objetivos exteriores para avaliar a mim mesmo, a única saída que eu tenho é a introspecção. No fundo, a gente fala assim, cultura moderna, cultura relativista, uma cultura individualista. Sim, mas por quê? Porque nessa falta de sintonia entre tempo e narrativa, o que nós temos é, no fundo, um partilhamento tão extraordinário de diferentes narrativas e de entrechoque entre elas, que a visibilidade dos bens humanos básicos compartilhados por todos vai sendo cada vez mais distanciada do horizonte do senso comum. De modo que as formas de designação dos objetos nesse horizonte supostamente comum, eles vão paulatinamente, par e passo, desaparecendo do âmbito da cultura. E esse desaparecimento do âmbito da cultura gera uma crise de padrões e modelos miméticos de uma sociedade. A alternativa não é outra senão que, quando esse afastamento dos modelos miméticos para uma determinada cultura e, portanto, para uma determinada sociedade sobrevém, há uma crise de identidade e, portanto, uma crise mimética. E essa crise mimética faz com que os indivíduos elejam bodes expiatórios entre si de uma maneira aleatória e sem respeitar as exigências no que diz respeito aos limites da vitimização. Claro. Que é o que nós estamos vivendo. Que é, de certa forma, o que nós estamos vivendo. Esse é um diagnóstico girardiano da sociedade contemporânea que me parece bastante preciso. Mas só mas se tu me permite, então, o fato mesmo dessa crise, vamos dizer assim, que no fundo é uma crise de indiferenciação, porque você atomiza as relações sociais de uma tal maneira que elas são pautadas ou pelo ofício do Estado, de um lado, então é a forma que delimita essas relações e que determina, de certo modo, ou por relações de mera conveniência, porque afinal de contas os aspectos apetitivos humanos, eles precisam ser superados no exterior, então você precisa compartilhar certas fruições, do tipo, eu vou beber com o outro, vou encher a cara para me alienar, a internet, as relações digitais. As relações digitais, então eu vou mergulhar no mundo virtual. São relações miméticas. Que são relações miméticas, eu vou me tornar uma personagem. Quer dizer, e aí sim, aí é o problema da crise neurótica, que a gente já falava antes, quer dizer, eu vou me identificar com o meu ideal, não comigo mesmo. Eu não sou mais eu sou esse cara aí, essa figura aí que eu imantei no meu horizonte de imaginação. Então, me parece que esse é um problema do nosso tempo. Esse é o problema do nosso tempo, que é um problema de crise mimética. E aí, tentando fazer uma ponte para a filosofia analítica da linguagem, vamos dizer assim, que é o problema que tu trouxeste. Não, eu posso fazer Claro, por favor. Nesses momentos de ruptura narrativa, com a história de uma civilização que neutraliza o horizonte modelar dos critérios morais de avaliação, arquetípica do nosso comportamento, a cultura, aqui considerada com C maiúsculo e no seu sentido pedagógico mais pleno, parece ser não atribuindo uma dimensão salvífica para a cultura, utópica, romântica ou idealista, mas ela me parece ser uma possibilidade de resgate de possibilidades humanas. Me explico. A história dos santos, por exemplo, é a história de certos homens que são irresignados com as modas dos seus tempos e buscam, fora dos seus tempos, possibilidades humanas latentes que sejam hermeneuticamente possíveis na história da recepção de certas
conceitos, de significação de sentido, de palavras que podem vir a fazer sentido e podem vir a atualizar potências latentes, mas de muito distantes. Quando o Virgílio vai fazer épica, ele não olha para nenhum épico do seu tempo, e não tem ninguém que esteja fazendo nada do que ele fez. Ele vai se voltar ao Homero. E Dante, quando vai fazer a grande épica cristã, que não tinha sido feita, ele se volta a Virgílio. E isso me parece, essa noção poética de poder fazer o que já fizeram, mas fazer o novo. E é claro que a civilização latina não é a civilização helênica, e a civilização católica não é a civilização latina, embora a civilização católica tenha algo de latino e a latina algo de helênica. E a helênica algo de macedônica, e a macedônica algo de semítica, e assim por diante. Então a história da cultura, nessa história dinâmica de transformação de formas de pensamento, formas de vida, parece, o que eu quero me referir à crise da cultura no sentido pedagógico, quando uma sociedade como a nossa parece dispensar o patrimônio cultural. E isso faz parte do coração do projeto dialético, Marcos, da minha tentativa de compartilhar essa descoberta, que a cultura tem uma dimensão moral, de formação humanística, e quando a gente lê Eliot, que é um típico autor, eu sei que tu também gostas muito dele, aprecias muito, eu também, essa é uma das nossas muitas coisas em comum, parece ter plena consciência disto. E é uma poesia de tipo arqueológico, de exatamente, voltando, eu gostava tanto de Agostinho, voltando para as fontes da cultura, neste mergulho que ele está dando na alma dele. Então, e se a gente dispensa o Eliot, se a gente dispensa o Guimarães Rosa, a gente vai estar muito mais desarmado nessa, ou melhor, a gente vai estar muito mais desajudado nesse naufrágio. Ou seja, os naufrágios, quando ocorrem, a cultura ela pode servir como botes ou como navios, não de salvação geral, porque o naufrágio é um debacle, mas de possibilidade de continuidade futura. Eu acho que o nosso trabalho como professor de filosofia, de cultura, de literatura, é um debate, é um trabalho ao mesmo tempo modesto, mas ao mesmo tempo promissor, exatamente porque a gente talvez preserve para as próximas gerações elementos perdidos. Eu também quero te escutar sobre o trabalho. Eu estou fazendo várias observações, por favor, comenta à vontade. O teu trabalho extraordinário de resgate de toda uma escola, como a Escola de Salamanca, tu és o coordenador da coleção Salamanca, da editora Concreta, de tradução, interpretação, estudo, recepção de um patrimônio cultural simplesmente ausente das histórias da filosofia, simplesmente ignorado por ignorância pura ou má fé de professores, escritores e pesquisadores. Então esse trabalho, e modestamente tento fazer isso com Platão, aqui na editora da UFPA, né? O que o Carlos Alberto Nunes fez? É um modelo mimético. Olha, o Brasil não tem Platão, o Brasil não tem Homero, o Brasil não tem Shakespeare, agora vai ter. Mas como vai ter? Eu vou vou dedicar a minha vida aqui os próximos 60 anos a traduzir, a estudar. E ele se enfurnou literalmente no quarto, comprou as gramáticas, comprou os dicionários, monstruoso, traduziu também o Virgílio. Então, e também a filosofia analítica, me perdoa. Sim, não, perfeito. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção foi, puxa vida, como é que no Brasil nós tivemos um cara que é o Carlos Alberto Nunes. Sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Como foi possível ter nascido no Brasil uma pessoa dessas? Um homem assim? E aí eu te digo assim, indômito, indomável. Quando eu vim agora, conheci Belém, e visitando a cidade velha, a cidade de Belém real, a verdadeira cidade de Belém, fundada em 1616, eu entendi por que nasceu o Carlos Alberto Nunes aqui. Eu entendi. O que eu quero dizer com isso? A busca de um patrimônio cultural e civilizatório é, no fundo, e acima de qualquer coisa, uma busca de sentido.
buscar sentido significa buscar naquilo que é o mais genuinamente presente em ti, que é a história dos teus antepassados, as raízes que estão implícitas no teu interior e que, às vezes, você ou não observa bem, ou sequer observa ao longo da vida. Há pessoas que passam a vida inteira, morrem e jamais se conheceram. Ou casos mais graves, claro, de pessoas que, por alguma razão psicológica, não conseguiram fazer esse mergulho para dar-se conta de que uma vida com sentido precisa de uma busca e, portanto, precisa de um esforço e dentro disso precisa de um retorno. A busca por um patrimônio cultural é a busca por sentido. É, no fundo, o reconhecimento de que buscar sentido não é uma tarefa individual ou individualista, mas é uma tarefa compartilhada. O retorno de Odisseu a Ítaca. Por exemplo, nós havíamos falado disso ontem no jantar. E os neoplatônicos, e Plotino interpreta a volta da alma para casa. Claro, é sempre o retorno para casa. É. Sempre. O retorno para casa é o retorno para a fundação. Isso os romanos, com a noção de autoritas, tinham muito firme. O que é voltar para casa? É voltar para a pátria. Claro. Voltar para a pátria, voltar para os teus rudimentos. Então, o trabalho de restaurar, de traduzir, editar, interpretar, colocar no mercado editorial obras de tamanha magnitude, como são as obras dos salmanticenses, né, dos autores de Salamanca, dos filósofos e pensadores daquele período, é nada mais nada menos do que o compromisso com a necessidade, me parece, sobretudo no tempo vigente, de busca de sentido. Né? Quer dizer, o horizonte de sentido que foi perdido. E quando o horizonte de sentido é perdido, o que você tem? Você tem a redução da atenção aos pontos mais básicos, claro, mais, vamos dizer assim, dispensáveis da vida. Claro. Né? Que é a banalidade que a gente vive. Que é a banalização completa do sentido de existência. Claro. No fundo é isso. Claro. Né? E que é o elemento mais característico da dita pós-modernidade. É um dos, claro, com certeza, talvez o mais. Vida fugaz, banal, relativa, contingente, o reino da contingência, as éticas pós-deontológicas e tudo isso. Quer dizer, eles, os salmantinos, estavam numa época de crise. Sim, sob certo aspecto, sim. E estavam numa época de mudança cultural, de mudança, transformação, Estado Nacional, economia de mercado, continentes descobertos, crises religiosas, fissura interna do cristianismo. Recuperando Tomás de Aquino. Claro. E a gente Tomás e também outros escolásticos, né? E a gente pode também falar disso, Marcos, a gente tem realmente muitos, a pauta é infinita, mas só para não esquecer, a gente pode também falar do resgate do direito natural, que de algum modo é o nosso clima acadêmico no direito. A gente pode falar também da presença da tradição da lei natural hoje em dia, como resgate cultural e pedagógico de um critério jurídico permanente na consciência ocidental. Eu vou voltar na questão da filosofia da linguagem analítica. Primeiro, eu acho que ela pode até auxiliar nessa outra aporia que tu traz. Se a filosofia analítica ela tem uma postura de rompimento absoluto com a religião. Resposta: depende do autor. A filosofia analítica é enorme, vai depender da perspectiva ali encarada. Inclusive é uma filosofia analítica da religião forte. Por exemplo, Plantinga e outros, né? Agora, me parece que assim, o aspecto central da filosofia analítica está muito mais centrado justamente em estabelecer, eu vou usar uma expressão do Strawson aqui, que é um filósofo analítico importantíssimo, talvez o maior, na minha forma de ver. A proposta genuína da filosofia analítica é estabelecer uma
metafísica da linguagem dos particulares e dos objetos. Quer dizer, como eu descrevo os estados de coisas no mundo e como esse vínculo com os estados de coisas pode gerar certas proposições que, no fundo, são ferramentas que a razão operativa traz para montar mosaicos mentais. De modo que a tarefa genuína da filosofia analítica é uma tarefa instrumental, no fundo, e que pode ser uma ferramenta extraordinária para a análise de outros campos e de outras ciências, como é o caso das ciências naturais, como é o caso da ciência da ética, por exemplo, como é também o caso da lógica, particularmente, que, no meu entender, das ciências é aquela que melhor ou que mais recebe contribuições da filosofia analítica. Tá? De modo que você pode, a partir da filosofia analítica, fazer uma ponte com os diversos saberes humanos, mesmo com o saber e o agir moral. A própria Elizabeth Escom, que tu falasses, ela traz enormes contribuições numa obra importantíssima, que é a Intention. No Intention, ela traz uma contribuição que é genuína para o problema dessa conexão entre uma descrição objetiva dos particulares e as realidades interiores. O vínculo da estrutura da ação humana, ou seja, o agente, os meios, os fins e os objetos encarados, circunstanciais, e os dados objetivos descritivos do mundo, tal como concebidos em estados de coisas. Então, essa conexão me parece absolutamente fundamental para que você elimine certas dificuldades do ponto de vista analítico, veja bem, não do ponto de vista hermenêutico, que é uma outra abordagem, mas do ponto de vista única e exclusivamente analítico, para que você elimine certas dificuldades e, em eliminando essas dificuldades que são periféricas num discurso descritivo, numa proposta de linguagem descritiva, você consiga encarar os âmbitos de designação com um rigor maior. Então, essa contribuição da filosofia analítica me parece absolutamente fundamental, sobretudo no tempo que nós vivemos, que é o século, vamos dizer assim, nós somos herdeiros do século XX. Eu digo século XX porque, de alguma forma, nós herdamos o século XX de maneira mais profunda. E isso também não significaria dizer que a filosofia analítica esteja fechada para outros campos, mesmo para a metafísica. No próprio Strawson, nós encontramos um enorme esforço de contato entre a filosofia analítica, tal como estabelecido no ambiente anglo-saxônico, com a filosofia continental herdada da, entre aspas, metafísica, eu diria mais epistemologia do Kant, por exemplo. Então, me parece que existe essa abertura da filosofia analítica. A gente pode pegar, por exemplo, um outro autor analítico que eu aprecio muito, que é o Davidson, Donald Davidson. E o Davidson, ele tem a tese, por exemplo, dos mental events, os eventos mentais. Quer dizer, o nível de sofisticação epistemológica que a análise dos eventos mentais chegou, me parece, pode oferecer enormes contribuições para outros campos de análise, como é o caso mesmo da ética normativa. Então, acho que e aí já entrando no outro ponto que tu trazes, uma teoria da lei natural que analisa os bens humanos básicos a partir de um critério ou de um ângulo epistemológico e lógico-deôntico, ele pode encontrar nas contribuições da filosofia analítica um enorme background capaz de fornecer instrumentos e proposituras muito boas, muito sofisticadas para uma análise ainda mais rigorosa da lei natural, da teoria da lei natural, assim como também no positivismo jurídico. O John Finnis fez isso, mas não com a lógica deôntica. Não com a lógica deôntica. O foco central dele era o epistemológico, Quer dizer, E tu consideras um projeto bem sucedido? Acho, sim, sem dúvida. Acho que ele foi muito bem sucedido no projeto. Muito bem sucedido. Eu não conheço toda a obra do Finnis, conheço uma parte dela, conheço as obras mais importantes. Não é um autor central nas minhas pesquisas, mas é um autor que eu aprecio muito e li com muito gosto
as principais obras dele. E também alguns artigos esparsos e tal. E do que eu li, né, me pareceu que o Finis ele foi muito feliz. Né? Porque ele toma como premissa, como postulado central o quê? Uma investigação, né, epistemológica dos bens humanos básicos. Né? E claro, a partir da lei natural. E, portanto, é um esforço da razão prática em sondar os aspectos circunstanciais e também periféricos dessa relação, mas sempre com uma atenção extraordinária para os problemas oferecidos a partir da filosofia analítica para essa linha epistemológica que medeia a razão prática aos bens humanos básicos. E essa atenção redobrada às dificuldades e aos problemas que podem surgir nessa direção, me parece que torna a filosofia do direito e a teoria do direito do Finis algo extraordinariamente sofisticado do ponto de vista investigativo. Tá? Por isso que me parece que ele foi muito bem sucedido na sua análise. Tanto que as críticas que vieram depois do Natural Law foram críticas que mais atacaram os elementos periféricos da obra do que o caso central. Com quem muitos dos positivistas compartilham. Porque se a gente pegar só o caso central da proposta do Finis, o que é o caso central? O direito positivo. Claro. É o sistema normativo. Claro. Né? Então, acho que ele foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido, em grande medida, por levar em consideração todas as aporias levantadas pela filosofia analítica da linguagem ao longo do século XX. Que começa com problemas, claro. Quer dizer, o neopositivismo lógico não é toda essa maravilha. Se a gente pegar, por exemplo, as obras do Ayer ou do Carnap, a gente vai ver enormes dificuldades ali. Na fase primeira ali do empirismo lógico, tem inúmeras contradições, aporias internas, que não são bem resolvidas, que vão ser resolvidas anos mais tarde, com Quine, né, e com outros. O próprio Wittgenstein. O próprio Wittgenstein, que, claro, não é tão distante no tempo, mas ainda assim, do ponto de vista da materialidade da obra, praticamente resolve esses problemas. Né? Se a gente comparar, por exemplo, na filosofia da lógica, as contribuições, claro, a conceitografia do Frege, por exemplo, ou mesmo as contribuições do Bertrand Russell, o problema das proposições predicativas de termo singular, por exemplo, é um aspecto central na filosofia analítica da lógica e da linguagem. A gente vai ver que mais tarde o Wittgenstein resolve muito dos problemas que estão presentes ali, problemas semânticos gravíssimos. E quando o Finis tem em vista o estabelecimento de uma teoria da lei natural de base epistemológica, ele não apenas bebe, em grande medida, nessas fontes, como ele tem em vista as aporias já levantadas lá. Sim. E por isso que ele foi bem sucedido, me parece. Porque o modo como ele encara a sua teoria da lei natural não é um modo desprovido e nem romantizado. Não. Como é, por exemplo, de muitos outros justnaturalistas, mesmo atuais. Sim. Né, de entender, a velha tese, direito natural, etc. Determinadas. Não, pelo contrário. O levantamento de uma teoria bem sucedida dos bens humanos básicos pressupõe uma investigação rigorosa das condições de verdade desses bens, em primeiro lugar. Né, das condições proposicionais também de verdade. Então, acho que ele foi muito bem sucedido. E acho que muitos dos seus discípulos, de certa forma, não foram tão bem sucedidos porque não seguiram a orientação que o próprio Finis deu, não só no Natural Law, como em outras partes da sua obra, a respeito desses postulados. Né? Não sei se era isso que tu... Era. Se era esse o ponto. Assim, para a gente concluir essa primeira parte da nossa conversa, pensando na filosofia analítica do direito e a figura do John Finis, o problema que é cultural também, e me ocorre até o velho Ortega, mas que é de epistemologia pedagógica ou de pedagogia epistemológica, como é que a gente vai ensinar isso para os nossos alunos do direito, que aliás, por acaso, para os que não sabem, nós somos professores de direito, eu e o Marcos, ou de filosofia no direito.
para alunos que não têm a mínima base e sem o tempo necessário. Eu tenho esforço no mini curso que tu deste aqui em Belém, por exemplo, de lógica, e eu aprendendo e prestando atenção e pensando nos meus alunos, como é que vão acompanhar algo que ao mesmo tempo é introdutório de lógica, mas sem os conceitos básicos do órgão? É muito difícil. A gente tem um desafio imenso. Como é que eu vou explicar afins? Que é um autor que exige um conhecimento de Aristóteles, um conhecimento de Tomás de Aquino, um conhecimento de Max Weber, um conhecimento de Feiglin, um conhecimento de Hart, um conhecimento de Brass, um conhecimento de Wittgenstein. Isso é muito difícil. A filosofia nesse sentido, Marcos, é muito exigente, exatamente porque, voltando para o começo e fechando um arco, ela é um diálogo tradicional das grandes mentes, e nós tentamos entrar nessa mesa. O que tu estás fazendo é sentar na mesa do Soto, do Soares, do Vitória, e conversar com eles. E conversando comigo, e o que eu estou tentando fazer é sentar com plateia Aristóteles e chamar mais pessoas para a mesa. Mas se não conhecem essa conversa socrática inicial, é muito difícil, se torna um horizonte intransponível. Ou seja, às vezes eu penso, e o projeto dialético tem de algum modo essa exortação de fundo. Diz assim, olha, não há condições sociais e institucionais de filosofia hoje em dia. Como não havia nenhuma condição social e institucional para a tradução empreendida pelo Carlos Alberto Nunes. Isso eu aprendi com o sobrinho dele, Benedito Nunes. Ele tem duas opções, ou um derrotismo resignado, ou um heroísmo autodidata. E tu és um grande autodidata, assim, tu quase não tem um orientador, pouquíssimos interlocutores. Tu trabalha com os livros, tu trabalha com as fontes, com as gramáticas. O conhecimento é um bem humano básico, né? uma colocação do Finis aqui. Quer dizer, ou você entra de corpo e alma ou esqueça. Eu não sei, eu acho que é uma postura de vida, é uma ascese, com certeza. Ou tu entra de corpo e alma, ou adeus, sabe? Ou espera o diploma, né? Ou quer o diploma. Não é que o diploma não seja importante, ele tem lá a sua importância. Claro, é importantíssimo. Mas do ponto de vista da ascese, ele pouco importa, quase nada importa, eu diria. Ele importa em ele é um aspectos. Bem exterior. É um bem exterior, exato. Mas, e também não é para ficar, vamos dizer assim, acalentando vaidades humanas. Pelo contrário, ele tem uma importância oficial. Claro, profissional, certo? Que é da ordem das coisas. Agora, o que me parece é que tudo começa por um despertar para esse bem humano básico chamado conhecimento. E esse despertar vem com mimeses. Mas ele também vem com talma. Exatamente. Ele também vem por uma mimesis que não é apenas imitácio. Claro que não. Não pode parar aí. Ele também é outra coisa. Ele também é a busca sincera e absoluta por encontrar-se no mundo, no cosmos. Uma instalação. Usar uma questão bastante cara, a filosofia grega, né? Quer dizer, ele também é a busca de sentido dentro de um horizonte cosmológico. Claro. Então, na medida que eu reconheço isso, eu passo a ter a atração por conhecimento. E essa atração me leva à leitura rigorosa das obras. Que é um eros, que é uma filia. Então, esse envolvimento erótico, essa tensão, usar uma expressão do Feiglin, essa tensão erótica com a própria alma, essa busca permanente por amar, não a si mesmo, mas os bens intrínsecos que estão em ti e que são compartilhados com os outros, dentre os quais o conhecimento do real, da verdade, ou das coisas, ou pelo menos dos postulados, para ficar no campo da filosofia analítica, é crucial para que você mergulhe de corpo e alma dentro disso. Ou de corpo e mente dentro disso, para também usar aqui um brocado analítico. Então, esse mergulho dentro desse horizonte vai atribuindo sentido à tua vida. E essa atribuição de sentido para si mesmo tem, me parece, uma condição antropológica profunda. E é por isso que os seres humanos são racionais. O homem é animal racional.
E por isso político. E por isso político. Porque a racionalidade E não o ela contrário. é operativa. E operativo significa que contempla e age. E faz. Claro. Porque é a razão especulativa, é a razão prática e é a razão técnica também. Claro. E a modernidade inverte esses fatores e considera a racionalidade um produto da sociedade e da política. Então, olha a formulação aristotélica: o homem sendo racional, ele é capaz de razões comuns. Porque o que é individual e idiosincrático não é político. A modernidade muitas vezes considera que o pensamento, a linguagem e essa conferência de sentido vem exclusivamente da sociedade e que a razão é derivada e produto ou efeito de causas econômicas, de causas sociais, de causas naturais, comportamentais, psíquicas, e não que a razão é capaz de ordenar e portanto, libertar o homem de certas injunções naturais e sociais. Aí muda o conceito de liberdade por completo. Porque se tu não tem uma organização razoável dos saberes humanos, a tendência é você o quê? Tomar um determinado saber e autoritativamente submeter todos os demais a esse. Claro. Por exemplo, vamos pegar aqui uma área do direito, né? Teoria econômica do direito, o chamado Law and Economics, né? Que hoje em dia é muito famoso. Eu tenho muitos amigos que compartilham dessa visão, né, do direito, que tem muitas contribuições, tem uma importância tremenda e tal, até para análise de certos cálculos. Só que me parece que é um problema de fundo, não em todos, mas em alguns autores da teoria econômica do direito, que é submeter todas as demais áreas do direito e dos saberes humanos à economia, inclusive o próprio direito. Eu acho que Platão é tão, pra gente concluir essa primeira parte... Aliás, parte... é um erro de muitos liberais também. Claro. Muitos liberais. Pra gente concluir essa primeira parte, e a gente pode mergulhar no tema da ética e da lógica na próxima parte, mais específica de filosofia, mas sobre essa questão epistemológica, me parece que Platão, genialmente no banquete, no discurso de Erixímaco, não tanto discorrendo objetivamente sobre o tema, mas o expressando dramaticamente na figura de um médico arrogante, exatamente no sentido de arrogar à medicina o caráter arquitetônico que só a filosofia pode ter. Então, o que parece que Platão demonstra no banquete, na figura do Erixímaco, é um médico especialista na sua ciência, que para se tornar especialista nessa ciência, a decalca do conjunto orgânico, da totalidade dos saberes a que ela pertence, a projeta no todo e passa a julgar as partes a partir desse fragmento totalizado num gesto artificial do especialista. E isso aqui eu aprendi do Ortega. Exato. Essa crise do especialista, porque o especialista ele está tão convencido da validade epistêmica do seu objeto, que ele realmente conhece, que o médico, Erixímaco, ele quer falar do amor pela medicina. Acontece que o amor não é objeto da medicina, porque o objeto da medicina é o corpo. Né? Então, e isso não só a crise radical nessa fragmentação epistemológica, tu falaste da Law and Economics dentro do direito, mas, por exemplo, perfeito, concordo, e se é que o direito é uma ciência unitária, e depois as ciências sociais, e depois as ciências em geral, e depois a ciência no quadro da realidade, e depois a vida, porque aí as práticas desse indivíduo elas passam a ser pautadas também da mesma maneira como ele organiza o próprio saber. Claro. E aí a figura que tu trazes do banquete é uma figura emblemática do médico. Por quê? Porque ele arroga para si, e ao arrogar-se para si, as suas práticas são arrogantes. Claro. Necessariamente. Que é a forma como ele vê o mundo, é a forma como ele vê as coisas. Ou seja, lógica e ética. Pois é. O pensamento e prática. E prática. Ótimo. Na próxima sessão, no próximo diálogo, a gente vai tocar nesse tema especificamente. Obrigado, Marcos. Por favor.